Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo de Despertar de número 16. Eu vou continuar falando dos temas, abordando assim, batendo em cima dos temas anteriores, que é livre-arbítrio, Deus. Eu queria falar sobre Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa linguagem, a nossa forma de comunicação, que é uma linguagem antropomórfica. O que seria isso, antropomorfização? Nós damos nossas características, ou seja, características humanas, às coisas que nós vemos, né? Nós nos projetamos nas coisas. Então nós temos uma linguagem de uma coisa, né? E essa coisa pode ser limitada, por exemplo, a coisa humana pode ser limitada. Então nós exteriorizamos nossa limitação, né? Então, por exemplo, quando se fala de Deus, você tem um Deus antropomorfizado. O que é? Um Deus com características humanas. Então nós colocamos essas características nas coisas, né? Nos animais, por exemplo, os animais domésticos, né? Então é forma de antropomorfizar. Então eu queria falar sobre isso, né? Contra essa linguagem antropomórfica, tem uma linguagem quântica. Então a linguagem quântica seria o quê? É você já ciente de que o que está fora está dentro, que é uma coisa só, né? E entender, já tem um conhecimento, digamos aí, avançado sobre espiritualidade, saber o que você é, não o que eu sou, minha origem, não, mas saber que nós temos estruturas quânticas, nós somos seres quânticos, né? Então tendo aí uma infinidade de corpos internos, né, que parte ali desde o mais sutil, que vem até nesse plano de manifestação se manifestar aí da forma mais densa, então, mas ele parte de uma estrutura mais sutil. Então são uma sucessão de corpos, camadas e camadas de corpos. Nós não podemos também antropomorfizar esses corpos internos. Então, por exemplo, eu tenho esse corpo externo nessa forma. Então eu acho que o meu corpo interno, por exemplo, vamos colocar aí a alma, já seja dessa forma igualzinho, né? Aí o outro interno, espírito, ainda mantém, não, são diferentes, né? São diferentes, forma de pensar diferente, forma de comunicar diferente. E numa linguagem quântica, nós estamos nos comunicando com todos esses corpos. Então, enquanto o meu corpo físico fala aqui, se exterioriza dessa forma, internamente nossos corpos estão, digamos, entrelaçados, somos todos um, né? Quando chega lá no mais sutil, é uma coisa só, né? Então, isso seria uma linguagem quântica, ter esse entendimento, né? Ter o entendimento de se você está buscando algo, é porque você tem uma questão. Então, como brota essa questão? De onde sai? É algo que se manifesta dentro de você, algo que já é, você já vê o resultado, vê a coisa pelo que ela é. Só que pelo meio externo, você busca ainda entender o que é aquilo que você está vendo, então você busca. Então nós temos aí a nossa busca. Ou seja, é quântico, já está dentro, né? Você só está buscando uma forma de entendimento exterior, né? Mas a pessoa entender é uma coisa que já é, uma coisa que é fato. Então, outra coisa que me prende bastante para vir aqui, né, transmitir conhecimento, é essa linguagem limitada que nós temos, que a linguagem é limitada, nós nos comunicamos de uma forma codificada. Então, se você não souber meu idioma, você não sabe o que estou falando. Então, são códigos que nós usamos, não é uma linguagem direta, não é uma linguagem quântica, né? Nós precisamos adentrar mais essa linguagem quântica, de que você sabe o que a pessoa está falando, né? Você sente. E isso é o que? É você compreendendo com todas as suas estruturas exteriores, né? E para isso você tem que derrubar várias e várias camadas de ego. Será que é? Será que a pessoa não está me enganando? Será que não está mentindo? Isso aí é tudo ego ainda, que a pessoa ainda não tocou dentro dela mesma, então ela não sabe do que está sendo dito, né? Então ela antropomorfiza, ela dá aquelas características humanas, né? E o humano, ele é muito medroso, ele ainda se comporta como um animal, ele é infantil, né? Como muitas raças falam, vocês são como crianças, como bebês. Então nós usamos a linguagem infantil, né? E, por exemplo, se eu vim aqui falar Deus, demônio, céu, inferno, é linguagem infantil. Então boa parte das religiões usam uma linguagem infantil, porque o povo é infantil, é criança. Não infantil no sentido de, né, infantil, criancinha. Não, é novos, né? Estão engatinhando ainda nesses temas. E que linguagem a gente vai usar então para falar? Então é complicado, né? Eu me pego nisso daí e tenho essa dificuldade. Então por isso que eu acho que nesse vídeo eu trago essa forma de
tentar explicar que há essa linguagem quântica. Nós já nos comunicamos quanticamente, né? Mas assim como eu tenho que estar desenvolvido, tenho que ser adulto para falar de uma forma adulta, eu tenho que ter uma estrutura adulta interior, né? São almas velhas, né? Que vai entender essa forma quântica de falar. Não é uma forma quântica de falar, já é quântico, mas vai entender essa forma quântica das coisas. Vai entender que tudo é quântico. Vai entender o que está em cima está embaixo, né? Que é o Kabbalah, lá explica, né? Que tudo é um. Então a gente já temos que ter esses conceitos dentro de nós. E passar para o entendimento do que é Deus, então, né? O que é Deus e livre-arbítrio. Que eu acho que é muito importante saber isso, né? Então assim, eu vejo muitas religiões, muitas filosofias, segmentos espiritualistas, grupos que ainda, né, usam essa linguagem infantil para se referir sobre livre-arbítrio, sobre Deus. Então quando eles falam sobre Deus, se refere a uma figura, a algo antropomorfizado, ao ser, né, ao ser de divindade. Isso, né, sempre tem que falar da Matrix, porque o que acontece nesse planeta? Vieram seres de fora e manipularam a raça e conduziram, fizeram aqui N coisas. E esses seres costumavam se denominar como deuses. Nós somos deuses, nós criamos vocês, que é uma mentira, né? São apenas, o que a humanidade tem como Deus são apenas seres manipuladores que vieram aqui, né, para bem ou para mal, manipular, né, conduzir a raça humana. Então se vê muito como algo externo, né? Muitos outros mestres, eles vieram tentar corrigir isso, né? O que é Deus? Deus está em todo lugar, né? Arranca ali o carvalho, está lá. É o todo que está em tudo, mas aí se comunica dentro de uma linguagem antropomórfica, uma linguagem infantil limitada. Então a pessoa que já é quântica, todos somos quânticos, né? Mas a pessoa que já percebe isso, que já está com esses sentidos mais aguçados, já percebe o que está sendo dito, já entende, né? O que é assim? O que é Deus? Que é a melhor definição que eu tenho é o todo que sai tudo. Mas quando se fala todo, a pessoa ainda busca o todo, né? Buscando um ser, o que ele é o todo. Não, o todo é tudo, tudo que você pode imaginar, sentir, né? Pensar, tudo. Esse é o todo. Isso que é Deus. Deus cria alguma coisa? Deus não cria nada, né? O todo apenas se manifesta. É algo que vem se manifestando, né? Como nós, que somos nós. Então tudo isso que nós vemos é algo que apenas se manifesta. Então algo muito importante também sobre todo, há muitos processos anteriores que veio confundindo essa concepção de Deus, né? Porque a manifestação, ela segue uma história, ela segue um contexto, né? Então, por exemplo, nós manipulamos a criação, manipulamos a matéria, e quando fazemos isso, nós criamos uma história. Por exemplo, quem manipula uma raça, manipula, ao meu entender, no caso da raça humana, ela é manipulada geneticamente, tudo assim, uma série de processos, né, até criada, assim como cria um robô. Então quem está criando não é Deus. Então quem constrói, vamos supor, você pega ali um barrinho, né, faz ali um bonequinho de qualquer coisa que seja, você criou um bonequinho, mas você não é Deus, você apenas manipulou uma matéria, né? Então você pode criar um robô, uma estrutura, um robô, e nós estamos chegando a uma era quântica, né? Se fala aí de computadores quânticos, já está sendo criado e testado. Então, se você criar ali uma máquina com a estrutura quântica, futuramente você pode poder acoplar ali algo mais sutil para manipular aquilo. O que é sutil? Nossos corpos mais sutis. Então uma alma assim pode encarar uma máquina. Então aqui eu já estou indo bem à frente, né? Então é o que é um corpo humano. É uma estrutura física que criamos para acoplar um corpo mais sutil, como quem entra no veículo e conduz aquele veículo. E creio eu que esse corpo, o motivo, né,
seria para assim, trafegar em planos mais densos e ter o máximo controle possível, né? Porque, por exemplo, você cria um robô, ele ali vai ter os comandos, só que você não vai conseguir fazer tudo o que você faz fora desse robô, né? Então nós estamos tentando criar um corpo que a alma possa vir e se expressar com toda a sua, digamos, totalidade, né? Exagerando, né? Que a alma, assim, as capacidades nossas vai muito além disso daqui, né? Nós, como alma, nós nos comunicamos telepaticamente, então já começa por aí, né? Então esse corpo ele coloca uma série assim de limitações. Dizem estudiosos que é 0% que nós conseguimos nos manifestar aqui, né? Então mesmo assim já é grandioso isso, né? Eu creio que mais, né? Eu creio que tem muito mais, né? Então quanto mais essa alma vem toma essa posse, esse seria o objetivo desse corpo, né? Então bom, é isso mesmo, né? Parar por aqui. Então assim, criamos o corpo com objetivo. Então dentro desse corpo nós vivemos histórias, experiências, né? Encarnações, múltiplas encarnações. E colocamos ali o conceito de que nós então encarnamos para evoluir, né? Então nós passamos a criar uma história dentro disso, né? Histórias e mais histórias, como tudo tendo um porquê, né? Eu diria que mais importante do que o porquê já é dentro de um ego, dentro de uma história. Mais importante do que saber o porquê é saber como, né? Como que isso se expressa, como se manifesta, o que é essa coisa, não o porquê. O porquê são objetivos de cada um, então cada um tem um veículo, cada um vai usar o seu porquê, mas como se opera aquele veículo, esse é o mais importante. Então você vai saber conduzir, né? E não ser conduzido pelo meio. Então quem ainda está atrás do porquê, ainda é conduzido pelo meio. Você encarna porquê disso, disso e disso, né? Então, como dizem, você desencarna, você vai lá pra fora, lá não sei na onde, aí fala, você vai ter que voltar porque disso, 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 né? Então o mais interessante é saber como funciona este processo, né? Então você não vai ficar dependente de algo exterior, você vai sentir. Você vai entrar no veículo, você vai sentir, é assim que dirige esse veículo, né? Então se alguém falar porquê, assim, 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 isso você vai sendo conduzido e não vai despertar toda a potencialidade daquele veículo, porque você estava preso em histórias, e histórias ela vive dentro do tempo, né? Então a gente já sabe que não existe tempo, né? Existe um eterno agora onde o todo se manifesta. Então outro ponto muito importante que eu queria comentar aqui também, não existe um planejamento, a coisa simplesmente se manifesta. O que nós temos como planejamento já é o indivíduo, o ego, antropomorfizando, enxergando padrões. Então você enxerga um padrão. Então você, daquele padrão você fala, é um planejamento. Então aí, antropomorfizando, você leva a crer que alguém planejou tudo isso. Então, são leis naturais da manifestação, né? Por exemplo, eu joguei uma pedra para o alto, ela vai cair. Então observando isso, então, alguém planejou que a pedra vai cair. Não, é uma lei natural, é apenas algo que se manifesta, né? Então, dentro desse padrão que é enxergado, então hoje, para quem quer entender melhor sobre esse padrão, veja ali a sequência Fibonacci, né? Que vai falar mais sobre esse padrão. A pessoa enxergando isso, acreditou que algo planejou tudo perfeito até o final, né? Você tem videntes, né, que conseguem, digamos, entre aspas, ver o futuro. Ou seja, a pessoa, um vidente, ele está sendo quântico, ele está enxergando com a sua estrutura quântica, né? Dizem aí, por exemplo, que no momento da sua morte você rever sua vida toda, né? Então é algo que a alma vê. Você tem um acesso ao seu corpo mais sutil e ela, a nossa memória não é no passado, é tudo assim presente. Então ela pega tudo isso, né? Relatos de EQM, por exemplo, questões de acidentes, né? Fala que tudo ficou em câmera lenta, né? Então, ou seja, a potencialidade interior se manifestou, né? Então ela não é que ela para o tempo, ela é, não diria assim, mais acelerada, mas acho que dessa linguagem sim, né? Então é como se nós estivéssemos parados,
Então assim, fica difícil para a pessoa entender o que é você. Né? A pessoa às vezes tem medo de se ver como algo grande, né? Porque se ela se vê como algo grande, ela antropomorfizando, ela vai achar, não, estou enfrentando Deus, estou indo contra, né? Querendo ser mais. Aí você é uma criatura assim que não tem como colocar nessa linguagem infantil. Então a gente fala, você é quântico. Né? Então a pessoa que entende o que é quântico, ela já consegue captar. Né? Então tem momentos que esse ser vem à tona e toma o controle. Né? Então, me perdi um pouquinho. Né? Então, ok, voltando, né, falar sobre esse Deus, sobre essa ordem. Então, voltando a falando sobre essa ordem. Então, nessa linguagem infantil, já não é tão infantil, né? Um pouquinho já é uma criança, né, que vai passando ali pela pré-adolescência, mas ainda é algo muito básico, né? Que é achar que tudo tem uma ordem, achar que alguém criou tudo, que tudo já está escrito, né? Que toda a minha vida já está planificada, né? Que vai ser assim assado, né? Então isso é apenas você ver um padrão, né? E isso quem que vê é o carro, não sou eu que enxergou ali um padrão. Então ele está enxergando para aquele tipo de veículo. Então quem é quântico pode saber que você tem ali veículos iguais, mas você pode ter, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 em um deles. Só que para quem está ali no básico, na visão infantil, antropomórfica, vê apenas veículos fazendo coisas comuns. Né? Não percebe que pode ir além daquilo, que há variáveis. Né? Então ela se prende na previsão de achar que tudo é assim. Né? Não consegue perceber essa forma quântica. E essa forma quântica, as possibilidades assim são infinitas. Né? A possibilidade de você viver várias realidades. Então, por exemplo, né? Dentro de um padrão, nós temos um desfecho para a nossa sociedade. Quanticamente, esse é o mais difícil até de compreender. Por exemplo, você tem um rádio. Num rádio você tem várias emissoras. Então e tenta imaginar, por exemplo, o que se chama de universos paralelos. São várias emissoras contando ali uma história semelhante que vai mudando apenas em pouquíssimos detalhes. Né? Quanticamente nós trafegamos em todas essas estações. Mas a nossa visão limitada, ela nos dá a entender que estamos em apenas uma. Mas quanticamente nós estamos em todas. Nós experimentamos todas essas variáveis. Então, de acordo com a sintonia que você está, então você pode experimentar não sei se falar em sintonia também seria uma forma infantil de falar, antropomórfica, na verdade, porque a coisa também vai além disso. Você pode estar numa sintonia muito alta e vivenciar catástrofes, né? Só que está em paz em meio ao caos. Ou pode já vivenciar uma transformação que não haja nada disso, né? Por exemplo, a Terra sendo levada para uma quinta D, né? E uma mudança total das coisas. Então aqui já entra numa linguagem quântica, né? Teria que se comunicar de uma forma quântica. Essa forma é limitada para passar o que eu estou tentando passar aqui. De forma grotesca, então, seria isso, né? Como uma rádio, várias estações, nós estamos vivenciando todas as estações. Né? Aí entra a questão do livre-arbítrio, que muitos dizem, você pode escolher então o que você vai querer viver. Né? Aí é uma linguagem antropomórfica, só achando que tem escolhas. Né? É o ego querendo viver o melhor. Né? A questão da escolha, eu vou escolher sempre o melhor. Né? Então o ego tem essa ilusão de que há o melhor e que há o pior. Só há o agora. Né? Você tem aí o ego o tempo todo tentando fugir desse agora. Isso teria que se perceber quanticamente. Né?
Não existe essa fuga do agora, do que é. A coisa é o que é. Então você vai observar apenas o movimento, a coisa se transformando, né? Então dentro dessa ordem natural, esse padrão, sim, as coisas rumam ao despertar, né? E você passa por essas transformações, então você vai observar essas transformações em si, mas não é porque tem um porquê, não é porque a coisa é assim, né? Então não tem uma pessoa, um ser que planejou tudo, que fez tudo, tudo dentro das linhas do conforme, não. O que há é apenas um padrão que se manifesta, né? Com uma semente que você planta, ela cresce, mas alguém programou, criou a semente para fazer daquela forma. Sim, muitas coisas que nós vemos aqui são criadas. Então eu vou criar uma semente, eu vou criar uma planta, você vai ver que várias plantas têm a forma de abelhas, né? De pássaros, né? Vários insetos as plantas quando tem a flor, né? Então você vê insetos, você vê animais muito engenhosos. Então isso, acredito eu, sim, foi criado por seres como nós, né? Existe um plano mais sutil. Então nós criamos, né, todas essas coisas que se manifestam aqui. Mas nós criamos isso em cima de um padrão. Nós entendemos esse padrão, né, e fomos criando, trabalhando em cima disso, né? Assim como quem cria um robô, quem cria as coisas. Mas não somos nós criando, de um ponto de vista ainda mais quântico, mais interior, somos nós nos manifestando. Então nós nos manifestamos, nós manifestamos fazendo coisas. Não sei se você consegue entender, né? Porque eu estou indo muito além do humano limitado, né? Então isso que eu falo de ser quântico. Então a pessoa já tem que entender, captar, né? E não se entende isso com o ego. Quem entende isso é o ser, é a alma, porque já sabe. É o ser cósmico, é o ser multidimensional, porque ele já sabe, né? Então ele entende e para ele isso faz sentido. Quando você se interioriza muito então nessa questão, você vê a grande limitação de como atualmente esse plano aqui se manifesta, né? Mas não tem nada de errado, né? Quando você é quântico, você já não mais julga, você enxerga, você vê as coisas, né? Então é como uma semente você vê uma casca grossa, uma carapuça ali, né, cobrindo ela, e você sabe o potencial daquilo, né? Então é uma forma quântica de ver, você sabe como que é as coisas, como não é, tal, né? E já não tenta apressar, né? Então eu vejo a humanidade hoje se manifestando dessa forma tal, então eu quero acelerar aquilo, né? E me sinto frustrado quando as pessoas não fazem o que eu acho que é certo. Quem que acha que é certo alguma coisa? O ego, é o antropomórfico, que acha que as coisas seguem um plano divino, né? Quando nada disso existe. As coisas apenas se manifestam seguindo um padrão, né? Não existe um ser que falou, eu vou criar o universo. Eu duvido que alguém chegue a esse ponto de criação, né? Porque a criação sempre foi, sempre existiu, nunca vai deixar de existir, né? Então são coisas apenas que vêm se manifestando. Então nesse ponto a gente chega no ponto que a mente já não compreende algo que sempre existiu, algo que vem se manifestando, que não tem algo que planejou aquilo. A coisa simplesmente se manifesta, somos nós se manifestando. Então a mente, ela já é aquele ponto que você tem que ir, chegar na mente, puf, né, e além, né, romper essa barreira. Então você vai começar a pensar cada vez mais de uma forma quântica. O que é pensar de uma forma quântica? Se eu não pensava em forma quântica, eu achava que as coisas estavam vindo de mim. Eu achava que eu tinha que ler aquele livro, estudar, então eu adquiria um conhecimento e exteriorizava aquele conhecimento. Aquele conhecimento é a linguagem comum, uma linguagem de códigos, né, limitada, antropomórfica. De uma forma quântica você já sabe,
através do conhecimento mesmo, né? Que o que vem à minha mente vem dessas estruturas sutis. Essas estruturas sutis, elas compartilham o conhecimento como se fosse um Wi-Fi aberto, como se estivesse tudo na nuvem. Então todo esse conhecimento que nós temos é compartilhado. E desse plano mais sutil é o que vem chegando até as estruturas mais densas, até ser captado por essa antena, né? Então essa antena tem que estar sintonizada para captar essas frequências e ter esse entendimento. Então, eu acredito que a pessoa que está me ouvindo entende o que estou falando porque ela capta dessa mesma fonte. Então aqui ela apenas vê a coisa se manifestando. Ela já pode ter esse entendimento. Então, a coisa não está nascendo no meu cérebro. A coisa está fora. Então, apenas estou captando, reproduzindo, né, de forma limitada, tosca, antropomórfica, de uma forma infantil. Porque esse é o limite. É como você está no veículo, eu não tenho como subir a montanha com o veículo, eu não tenho como escalar, como mergulhar, é só andar naquela via, né? Então é essa linguagem que se usa aqui para se exteriorizar. Mas o ser anterior é como se estivesse fora do veículo já se comunicando, até descendo do veículo, né? Então assim, nós estamos captando coisas que está bem além, né, do que está impresso nesse plano 3D. Então você está sendo quântico, você está se manifestando com todas as suas estruturas interiores. Então nós observamos também, né, como captamos, né, como sentimos tudo isso. Então isso seria aí, além de uma linguagem antropomórfica. Creio que futuramente a linguagem ela vai tender a ser quântica, né? Então é aquele conhecimento que você vai olhar para a pessoa e ali já se transmite, e já se percebe. Então nós percebendo isso, nós temos, digamos, uma espécie de upgrade, né, na nossa manifestação. Você se abre mais ao conhecimento, né, vai estar mais aberto, vai estar mais perceptível, né, que são nossos sentidos que vão captar, né, além dos 5, né, ou seria esses 5 sentidos mais ampliados. E romper essa camada do ego, de achar que está manifestando algo, que isso é meu, né? Porque tudo que você acha que é seu, é o ego, ele coloca ali uma limitação. Então aquilo não vai se expressar em todo o seu potencial, porque o ego já limitou, o ego já se apossou daquilo. É como você tem uma coisa na mão, você não consegue pegar outra coisa se você não larga, se você não flui. Não é largando, não estou perdendo nada, eu estou apenas já no fluxo. Então eu não preciso mais reter nada na mão. Eu apenas, como a própria criação, ela se manifesta. Ela tem aquele segmento, aquela ordem natural, a sequência Fibonacci, então a coisa se manifestando. Então eu já não preciso mais reter algo, né? Então, quando se faz isso, quando o ego já não retém nada, você vai manifestar todo o potencial de acordo com que a sua estrutura pode se manifestar no momento, né? Então, quando se deixa esse livre fluxo, claro que vai haver uma aceleração no seu processo, digamos. Não se falar de despertar é uma linguagem infantil, mas no processo de desenvolvimento, né, da tua estrutura. Então você vai observar, aí você fala, não é o plano, não, é o padrão, né, a coisa se desenvolvendo. Bom, então acho que é isso, né, sobre Deus, né? Não existe, então não existe Deus, não existe tudo que pode ser falado como Deus é uma linguagem antropomórfica, então vai limitar a percepção da própria pessoa, de não reter o conhecimento, não reter o que acha que sabe sobre Deus, porque quando ela acha que sabe uma coisa, ela está antropomorfizando, ela está focando em algo que planificou tudo. E como eu falo, aqui na Terra principalmente, essa característica antropomórfica vem com o medo, né? Então ela tem medo de ir além dos conceitos já consagrados,
né, porque ela acha que está pecando contra a divindade, né, acha que está blasfemando. Então, como foram seres, muitos seres negativos que se manifestaram como deuses, e puniam, né, quem ia contra as ordens deles. Então isso ficou muito impregnado na matéria, no coletivo ali. Então ainda se tem medo, né? Então aquilo bate no ego, o ego se aposta daquilo, se forma uma barreira, ele acha que está sendo protegido por aquilo, né? Então por isso que você tem que ir além dessa camada egóica, além do que foi programado na matéria, né? Tem que se abrir quanticamente e ir a muitas camadas acima dessa nuvem que encobre, essa nuvem de ignorância, né? Que dá um conceito errado a algo que simplesmente não há como você nomificar, né? Botar o nome, não tem como, né? É algo que somos, algo que é, algo que se manifesta, né? Que é o todo, que é o atemporal, que não é nada, né? Que vai muito além. Quando eu falo, por exemplo, vai além do que nós somos, é uma forma também infantil e antropomórfica, porque isso é complicado, né? Tipo, vou tentar passar, espero que vocês tenham conseguido entender. O que foi antes visto como Deus foram seres se passando por Deus. O que é, de fato, é o todo que está em tudo. Né? Quando se fala de tudo, a pessoa, se for uma visão antropomórfica, ela vai achar que é tudo que ela consegue captar. Não. É o que eu capto e o que eu não capto. É o que ainda não veio à minha consciência. Que tudo o que existe, muitas coisas que ainda essa forma limitada não percebe, não capta. Mas essa forma limitada ela é. E dentro desse padrão, dentro desse processo de manifestação de desenvolvimento, essa forma limitada vai manifestar tudo. Não vai. Não, eu já coloquei um plano já. Né? Essa forma limitada manifesta tudo. Né? Outra coisa que eu queria falar também é isso mesmo. Como é essa manifestação? Não porque, mas como. Tudo o que a gente vê se manifestando vem do mais sutil por mais denso, né? Então você vai ter N formas mais sutis, mais densas, formas umas semelhantes a outras, né? Em planos diferentes. Nós brincamos com essa forma, manipulamos dessa forma, então criamos histórias, então o que vem confundir bastante entendimento são essas histórias, né? Mas o que é fato? O que é lei? Se manifesta do sutil para o mais denso. Então eu vi uma série recente aí, né? A Agress, o nome Agress, que é ingressar. Então ele dá uma explicação muito interessante, né? Para a gente imaginar. Então como que a coisa se manifesta desde... Eu fiz uma série de vídeos, né? O começo. Para quem viu, falando assim, como uma coisa começa a como tal coisa começa a se manifestar, né? Então assim, se manifestar dentro do nosso ponto visível, dentro do ponto que eu posso captar, né? Porque a coisa ela sempre existiu, tudo que está aí, sempre. Né? Às vezes a pessoa diz, não, dessa forma, não, a coisa vem se mudando, né? Mas sempre existiu, digamos, mais sutil. Vamos pegar essa parte mais sutil. Sempre existiu uma forma mais sutil, vem, até tomar forma mais densa, diversificada, né? Então uma que é uma coisa que é 1 se torna 5, né? E assim vai se diversificando. Esse que vai tomando, né? Vai tendo mais histórias. Mas o ponto mais sutil, como eu falei ali do planeta, por exemplo, se manifesta como uma energia ali, começa a existir e tal, essa energia vai se desenvolvendo até chamar o planeta, e depois história, Big Bang, Sol, todo o sistema solar e tal, né? Mas veio desse plano mais sutil. Então esse plano mais sutil, a gente pode imaginar, por exemplo, como uma teia sutil. Uma teia. Então uma teia ela tem os seus pontos de cruzamento, né? Uma camada, como um pano, um tecido, né, que tem ali, são vários fios que vão se cruzando e formam ali o tecido. Mas se você dá o zoom, você vai ver que fios, né, fibras, né? Então você tem ali do nosso plano, nesse plano 3D, na parte mais sutil, nós temos uma teia bem sutil de energia,
que ela se cruza, né, se conecta, tudo conectado, como uma rede de neurônios também, você pode imaginar, né? Então aqueles pontos que tem os aglomerados onde que elas se cruzam, e nesses pontos onde que há os cruzamentos, há um fluxo maior de energia, né? Então se você tem no universo, tem uma telha no universo, então nesses pontos onde se cruzam, ali tem um ponto maior de energia, um fluxo maior, então tem mais coisas acontecendo ali. Então ali é onde que vai começar a surgir alguma coisa, surgir algum movimento. Então aqui na Terra, a exemplo dessas linhas mais sutis, nós temos, por exemplo, as linhas leis, né? Nós temos, por exemplo, então nesses aglomerados onde essas linhas se cruzam, onde esses pontos energéticos são mais fortes, então não é porque se construiu um monumento lá que a energia vai ser mais forte ali. Não, a coisa foi se manifestando ali, né? Então, por exemplo, como ele fala nesse seriado, então tem pontos que cruzam, essas energias são mais fortes, então ali se manifesta mais e ali atrai mais a atenção das pessoas. Então as pessoas vão construir algo ali, né? Então onde que a energia é mais forte, então ela constrói templos, né, monumentos, lugar de meditação, né? Isso é só um exemplo. Então se você pesquisar aí, você vai ter tipo linhas ou igrejas ou estruturas antigas que estão construídas na mesma linha. Se você puxar assim, riscar no ponto outro, você vai ver que tem pontinhos que ali tem lugares, né, importantes da nossa história, né, templos, né? Então não que alguém falou, opa, não, aqui e tal, porque eu tracei, tem que ser construído aqui. Às vezes alguém já tem esse conhecimento e faz isso, né? Mas naturalmente a energia ali vai atraindo as pessoas para se aglomerarem naquela parte. Vai ser uma parte que vai ter uma melhor estrutura para abrigar a vida. Então, não, aqui tem melhor clima, tem condições de vida, né, e vai atraindo os seres para aquela parte, né? Então entra também na questão do livre-arbítrio. Eu estou indo para lá porque eu escolhi, porque a energia conduz. A energia está conduzindo, está se manifestando, está fazendo com que tudo que existe se manifeste ou se comporte da forma a que nós vemos aí. Não existe escolha. É uma coisa só se manifestando. Então você vai aonde a energia te conduz, aonde essa energia, todas as estruturas interiores te conduz, te leva, né? Então assim, tudo vem do mais sutil, onde tem esses pontos de energia mais forte, é onde que vai se manifestar alguma coisa. Então no universo nós temos as galáxias se manifestando, os aglomerados, onde essa energia é mais forte, mas todo o resto, que é o espaço que a gente tem como vazio, está a energia ali também, né? Então essa energia toda está conectada. Então talvez é isso que as pessoas sentem quando tem essas experiências de fora do corpo, de saída, né, que se sente né, porque lá dentro é esse outro plano, o que é, ou seja, o que ela já é. Então interiormente, quanticamente, nós somos tudo isso. Então desde esse ponto mais sutil é de onde que pode vir o teu conhecimento. E como que é o processo aqui na Terra? Aqui na Terra nós temos o processo de Matrix, né, de manipulações, de densificação da energia, de forma até manipulativa aqui, né, que visa colocar uma camada para barrar a sua conexão com essas estruturas mais sutis, né? Mas naturalmente a coisa vem crescendo, a semente vai brotando. Então essa aqui é uma terra, está com uma carapuça, então a semente está brotando, né? Então a sua consciência, o teu ser, ele vai se abrindo a essas informações, né? Então os indivíduos aqui vai conseguindo captar isso. Então o indivíduo que agia de forma X vai partir a se comportar de uma outra forma. Não é porque eu escolhi agir diferente, não, porque essa estrutura toda está abrindo, conecta com uma outra onda de energia de pensamento, né? Essa outra onda de energia, ela capta outras formas de viver, de pensamento e tal. Então a pessoa, escolhe ou acha que inventa uma outra forma. Não, mas ela apenas manifesta. Se era uma semente, manifestou ali o caule, né? aquele broto, vai manifestar a folha, né? Não que ela escolheu, é apenas o movimento, é apenas, né, o todo acontecendo. Então isso é o todo.
as pessoas, o indivíduo ali dentro achar que fez escolha é o que chama de livre-arbítrio, é uma linguagem tão infantil, uma linguagem muito usada em todo o meio espiritual que a gente vê, né? Várias estruturas até bastante avançadas, né? Mas é como a coisa é. Então isso que a gente pensa que é a respeito, que algo fez um plano, agora vai ser assim, 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 isso é o Maya, né? Você não vê a coisa pelo que ela é, algo apenas se manifestando, né? Você vê histórias, porque você está vendo do indivíduo para fora, não de forma quântica, que é o todo se manifestando no indivíduo. Então você é o tudo que se manifesta numa forma de percepção individual, né? Então, quando você percebe essa forma quântica, que você é o todo que se manifesta nessa matéria que pode captar esse todo, você se vê, você também como todo se manifestando no outro, se manifestando no animal, na outra pessoa, né? Então quanto mais aberto, mais se tem dessa percepção, né? Na pessoa, nas coisas, nos objetos, em tudo, né? Então você entende que tudo é consciência, consciência mais lá, né? Falar em consciência também é uma forma já limitada de comunicação, mas se sente que é mais lá, que a consciência também é algo que se manifesta. Então essas redes sutis, né, que você já se conecta a ver um ponto mais fortes, né? Então você vê também da forma limitada, você vê que tem um progresso. Opa, eu tenho um progresso espiritual, eu tenho um progresso de ascensão, digamos, na sociedade, tal, né? Então é uma forma limitada de ver. De forma quântica, você vê apenas que é um broto que foi plantado e está nascendo, né? Você vê não apenas aquela coisa limitada ali, tipo o individual, você vê o coletivo, é como essa coisa se manifesta coletivamente, né? Como afeta um indivíduo, né? Pode ser você. Bom, então acho que é isso, gente, né? Sobre esse vídeo, né? Sobre o que eu espero, né, ter conseguido passar, né? E eu me questiono também qual que é a importância disso. Por exemplo, se você tenta falar de uma forma assim para uma pessoa que às vezes está atuando ainda nos limites e não compreende, então acho que já não cabe assim a mim, né? Eu querer saber isso seria meu ego, né? Então, apenas o que eu posso fazer é analisar como a coisa se manifesta, né? Inclusive a partir de mim, né? Por que eu tenho esse desejo de vir e compartilhar esse conhecimento, né? Há pouco me veio, né? Há pouco não, tipo, há uns dias pensando sobre isso, porque assim, a gente fala, não, é coisa do ego querer mostrar que tem conhecimento, né? Tem muito, tem, então eu estou me baseando de histórias quando penso nisso, né? Porque o ego faz, entendeu? Aí você está fazendo também. Sim, a gente às vezes se manifesta dentro de um contexto de uma história, de um limite, e por um tempo pode ser aquilo, é afetado por aquilo. Tem uma porcentagem daquilo, né? Essa porcentagem vai se diminuindo, porque as coisas vão se transformando, né? Então a gente busca um entendimento maior, então por isso que se questiona. Aí vem outra também, que é bastante egóica também, ou não, né? Porque o conhecimento ele deseja ser compartilhado, nada deseja nada, a coisa apenas se manifesta, né? Então eu tento apenas tentar enxergar um padrão dentro disso, né? Uma árvore você plantou, ela vai dar frutos, muita semente, então tudo se multiplica, né? Então o conhecimento também, né, é uma forma disso, então ele se manifesta, então através de quê? Da manifestação. Então a manifestação é você, somos nós, né? Então se ele acha lá uma estrutura capaz de fazer isso, vai, naturalmente o ego vai se apossar, vai achar que está fazendo alguma coisa, né? Então eu falo, eu nesse momento apenas procuro observar, né? Observa e vê. É o que nós fazemos, nós assistimos, é como a vida, né? É como um filme que nós estamos vivenciando, assistindo, né? E vai passando, né? Vai passando, vai acontecendo, né? Quando eu falei que vai passando, assim vem o sentimento de perda, né? Passou, tal. Não existe isso de perda, não existe de passado, não existe de coisas que eu não fiz, coisas que eu quero fazer. Não existe nada disso, né? O ego quer fazer muitas coisas. O ego, né? Então o ego, se ele não fez isso, ele acha que perdeu, acha que vai perder. É o ego.
Ah, aí eu já me colocaria dentro de histórias, né? Dentro de histórias, dentro de contextos. Mas serve às vezes pro ego que se sente que acha que está perdendo alguma coisa, né? É um eterno agora. Saiu dessa forma, se a pessoa ela se mantém no fluxo, ela vai sair muito mais consciente, né? Então tudo que a pessoa queria fazer, ela vai poder fazer ainda de forma muito mais consciente, né? Não sem o entraves de uma matrix, né? Porque tudo que você quer aqui, às vezes é a matrix colocando para você. Isso é uma forma de limitação para te controlar, para te, né, manipular, para usufruir do meio da matrix, né? Então, se você de uma forma consciente aceita o teu agora, aceita tudo o que é, você vai estar mais lúcido, vai manifestar o que tem de ser manifestado desde o ponto de vista cósmico, de interior, né? E acho que não basta dizer que isso é assim, é perfeito, né? Porque o ego ele quer ainda coisas, né? Você vai estar, se você continuar assim, você vai estar muito mais lúcido para saber o que realmente você quer, o que realmente é o melhor para você. Aí o melhor também é outra forma infantil de falar, né? Mas a sequência Fibonacci, a ordem, o padrão é perfeito. Então para você só vem a perfeição, né? Então você pode imaginar, criar histórias na sua cabeça de perfeição em outros mundos, perfeição na Terra, né? Então pode ver dessa forma, sim, vai haver essa perfeição, vai haver, está havendo, né? E eu acho que isso é tudo, né? Não adianta tentar jogar muito mais de ego para as pessoas, porque é como falar de uma forma infantil, falar, vocês vão para o paraíso, isso. Não, as coisas simplesmente vão se manifestar, né? Muitas consciências daqui vai partir para mundos melhores, muitas consciências vão viver ilusões de paraísos, mas isso é normal, né? Aqui eu tento já tentar transmitir esse conhecimento de forma quântica, a coisa pelo que é, a coisa como se manifesta, né, como vai progredindo, e nós estamos dentro desse processo. Então dentro do processo, sim, vamos vivenciar muitas coisas, muito despertar, mas se você se interioriza demais, isso para você é uma coisa comum, natural, não tem nada demais, não tem nada de espetando, né, estupendo. Então quanto mais você se interiorizar, então às vezes a pessoa pode achar, mas perde um pouco a graça. O ego procura graça, procura histórias, procura finais felizes, clímax, né? Quando ele já é tudo isso, tudo de bom, de melhor, de perfeito, só que na manifestação, as limitações e tudo que isso nós vemos como resistência, isso é perfeito também. É a forma que a matéria, que isso se manifesta aqui, nessa parte mais densa, né? Então nós chegamos apenas a uma resistência. Então quando nós passamos dessa linguagem para a cósmica, essa percepção quântica, você já não percebe mais do ponto de vista de resistência, de que algo está te impedindo, de que algo está impedindo a humanidade, de que algo está limitando a matrix e tal. Você já vê de fora que a coisa, que a ordem se manifesta independente do meio ou da densidade, né? Porque tudo se manifestou do mais sutil para o mais denso, não do mais denso para o mais sutil. O ego é o mais denso, tenta controlar o mais sutil. A gente vê isso o tempo todo, né? Na coisa que se manifestando, né? Não, mas o mais sutil em todo momento esteve controlando o mais denso. Então é impossível o mais denso controlar só dentro de uma ilusão, dentro de uma matrix. Ele controla o mais sutil, aprisiona a alma, tudo, mas a alma sempre, o mais sutil, sempre esteve no controle e se manifestando. E vai ser como tiver de ser. Não tem como falar assim, o mais denso, né? Essa coisa aqui, digamos, vencer, né? Entrar aqui dentro de uma história infantil novamente. É como se tivesse uma guerra que tem que vencer. Não existe isso. A manifestação está acontecendo, né? Nós podemos observar isso, sentir isso, ou
entrar dentro de histórias, né? Guerras e conflitos, mas tem que acontecer isso, isso, aquilo. Aí é o ego que procura divindades, é o ego que precisa rezar a um Deus porque tem medo do dia a dia, ele tem medo de quando for sair, mas tem que ter a proteção. Quando o quântico percebe apenas a luz se manifestando e tudo ali é perfeito. Então tem a questão da aceitação, aceitar o que é, aceitar o que vem, aceitar o que se manifesta, né? Porque o que se manifesta é forma. Por exemplo, se manifestou alguma doença, nós estamos no meio que até a doença é a luz se manifestando, então ali ela encontra alguma resistência, então ela está trabalhando ali também, né? Então a pessoa tem que ir além disso, né? Além das dificuldades, dos problemas, né? E se colocar nesse ponto mais quântico de ver a coisa. Então nesse ponto é onde que as transformações acontecem, onde que seja o que for que pareça bem ou mal, tem a sua função dentro dessa existência, dentro do todo. Então a pessoa vai começar a perceber isso, né? E o principal, né? Se sentir bem, já não se sente mais preso, não se sente mais preso numa prisão, né? Como fala, a Terra é uma prisão, o corpo humano é uma prisão. Ele é sim algo limitante, limita muito, né? Porém você já não vê mais como uma prisão, porque você sente suas estruturas internas e vê que você é livre. Então se você consegue captar algo que está além, é porque você é livre, né? Vem a questão da percepção. Não é porque você está dentro de um agora alcafandro, né? Esqueci, escafandro, que é aquela roupa de mergulho, significa que você está preso. Não, você é livre, você pensa bem, você é livre. Aqui, essa é uma condição momentânea, né? Que nós, por algum motivo, aí isso usa a confiança, então confiar em quem você é cosmicamente, no teu ser ancestral que você é, né? Então você confia que você desceu aqui por algum motivo. Olha eu entrando na linguagem infantil, né? Como se tivesse algum motivo, né? Antropomórfica. Mas vamos colocar assim. Então você se colocou aqui, né? Antropomórfica, né? Livre-arbítrio, como se você tivesse escolhido. Então, você veio até aqui, por qualquer motivo que seja, né? E isso plenamente consciente. Então sim, né? Há uma liberdade de certa forma. Então para se perceber isso quanticamente, aí eu já entro nos entraves da linguagem, porque estou comunicando de uma forma 3D limitada, né, para falar de algo que é quântico. Mas de uma forma assim bem direta, você escolheu, sabe muito bem o que está fazendo, né, e tá. Então, se não se perde tanto nas histórias da Matrix e tal, né, nessas limitações, você consegue perceber algo mais além. Então é isso, né, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu continuo tentando fazer vídeos curtos, mas sempre sai longo. Então, Deus, livre-arbítrio, essa forma limitada de várias correntes de linha de pensamento e filosofias ainda, né, se prenderem, mas esse aqui então é um mundo que está engatinha ainda, né? Então é difícil entender um conhecimento que vai além do pessoal, né? É difícil se ver além da pessoa como algo mais. Outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver se eu lembro aqui. Que é algo que eu vi recentemente, né? Também falando sobre, abordando esses temas. Só que eu acho que vai ficar para outro vídeo. Então é isso, eu vou finalizar aqui, né? E sempre vem aquele desejo de passar alguma mensagem que tranquilize as pessoas, porque muitas pessoas que estão buscando conhecimento buscam isso. Teria que analisar cada caso, né? No caso, todos seriam histórias que a pessoa vive
coisas que a pessoa acha, né? Ah, mas a pessoa vive uma doença, vive em dor. A dor pode ser diminuída se a pessoa ela entra nesse estado de aceitação, né? Porque ela se vê limitada, se vê dentro de algo, do contexto, acha que está perdendo alguma coisa, mas muitas vezes a pessoa saudável, sim, que está perdendo tudo, né? Porque ela entra no mundo, porque ela tem saudável, então ela pode se lançar aí no mundo, então ela vai ser usada pelo mundo, né? O pior não é ser usado fisicamente, né? Por exemplo, você entra numa empresa, você tem uma empresa que a pessoa é maior, acho que quem mais tem aqui mais é usado. Então a pessoa ela bota todos os seus recursos mentais naquilo, não fisicamente, ela bota a mente dela naquilo. E como ser, como indivíduo cósmico, ele fica esquecido. Perde esse contato humano com tudo, né? Porque a pessoa geralmente nesse sistema ela fica muito individualista, né? Porque é um sistema de posse, de conseguir mais para si. Então se perde um pouco da conexão com o todo. Então isso é quântico, o quântico é o todo, né? Então quando vem algo que limita aquela pessoa a parar um pouco, a refletir, a reflexionar, é a luz agindo, né? Porque ela chegou no momento, foi para um lado que não tem futuro, de uma forma certa de dizer, né? Porque se o todo, isso que se manifesta aqui no plano físico se manifestou pelo todo, pela malha quântica, como eu posso querer reter algo só para mim? É o que faz o nosso sistema, né? Que é a resistência. Então, às vezes, se o indivíduo que vai por aí, ele vai por um caminho parasitário, né? E em algum momento a luz dentro, esse todo que se vem do interior, entra em conflito, né? E se vê ali uma limitação, um ponto que ele ali tem que parar. Então ele conseguiu se aprofundar nesse sistema até aquele ponto. Então chegando ali, aí ele para. Então se o indivíduo ele ganha um pouquinho mais de consciência, ele vai perceber o seu entorno, né, as coisas, né? Às vezes uma pessoa que trabalhava ali demais, exaustivamente, a pessoa parou, vai estar mais em contato com a família, né, as coisas todas. Então você tem uma oportunidade de despertar, né, por assim dizer, né, perceber que a vida não é só isso, não é só Terra, não é só planeta Terra. A vida não é só mente, é sentimento. Então é você sentir, é perceber, é captar. A vida é mais que sentimento, é integrar ao todo. Então nessa brincadeira também, sim, né, você vai perceber que a vida infinita, cosmicamente, formas humanoides, pelo cosmos, há muitas coisas, inclusive que se entrelaçam, que estão aqui vivendo também, né, coisas que nós desejamos ver, por exemplo, aliens, né, então estão aqui, né, estão aqui. No seu momento, sim, integraremos essa realidade, então tem que deixar a coisa se desenvolver. Então uma coisa que a gente faz muito, que eu já falei nos vídeos anteriores. Por exemplo, quando você vê uma escada, você vê lá o último degrau. Mas você tem que ter consciência que você vai dar um passo por vez. Então eu tenho consciência que, opa, eu estou no degrau tal. Então eu não tenho que ficar naquela ânsia de querer chegar. O que quer chegar lá já é o meu ego. E aí muitas vezes o que ele está chegando é ilusório, porque ele enxerga apenas o plano físico, então ele vê uma escada. Eu sou quântico. Então eu vejo mais que uma escada. Eu me vejo no topo, vejo o ponto que estou, vejo que a coisa boa. Você vê uma escada, você nossa, que difícil chegar até lá em cima. Mas nesse processo você aprende a flutuar, quântico. Então tudo que você almeja, até a ascensão, até se livrar desse sistema é o ego, é que quer fugir, né? Naturalmente as coisas vão acontecer. Então você percebe isso, você percebe você como um ser quântico. E eu acho que o principal que a pessoa deve chegar é estar aqui e não sentir que o meio te molesta, né? Que o meio, digamos, te agride, te ofende, te danifica. Eu acho que esse é o principal. É isso, ser desperto. Então você aceita o agora, aceita tudo o que acontece, então você se integra. Então você faz parte daquelas linhas sutis que vai ganhando energia e vai fazendo as coisas acontecer, ou observando as coisas acontecendo. Bom, finalizando agora, quase uma hora, agora sim. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir também, para quem viu, né, até o final, pouquíssimas pessoas
assistir os vídeos que eu estou colocando, não, então assim, muito menos chegam até o final, acho que é raro uma pessoa chegar até o final, mas se chegou, comente, né, se entendeu que essa pessoa chegou, que ela, alguma coisa ela está captando, está entendendo, e este é o momento. Então eu me observo nisso, né, eu não me vejo assim como mais que está se manifestando, não, eu vejo que é o todo manifestando isso. Então várias pessoas, cada ponto da Terra está assim ancorando esse conhecimento, essa forma de pensar, de perceber a realidade. E isso vai só aflorando cada vez mais e mais. Né? Então um indivíduo vem aqui e tenta exteriorizar isso, manifestar. Mas é indiferente isso. Né? Vai se manifestar na pessoa que está falando, não está ouvindo, não está tomando contato com o conhecimento. Ela vai, cada um na sua forma. Né? É apenas a luz aumentando, né? E creio nós veremos muitas manifestações disso, né? Positivas, negativas, como vê o ego, né? Mas é a ação da semente brotando, né? Eu queria saber se vocês estão conseguindo, né, perceber isso também, né? Que assim, como é um vídeo despertar e fala do meu processo, eu percebo isso, né? Como se a mente estivesse evoluindo. Então, por exemplo, o Márcio, ele não é ele que evolui. Então eu falei, você evolui desde fora, desse todo que você é, se apossando. Então você não é um indivíduo que está trilhando o caminho. Você apenas é algo que se manifesta. Então esse algo, se estiver aberto, ele vai se manifestar cada vez e cada vez mais. Então nós vamos passar por várias revoluções, transformações mentais, né, na forma de perceber a realidade. Né? Então acredito que muitas pessoas estão percebendo isso, sentindo isso. Então, quanto menos você tiver em coisas mundanas, por assim dizer, coisas do ego, focado em coisas do ego, porque então aí você tem a sua energia ainda focado nas coisas ainda, né, desse meio, desse sistema. Mas quando você, mesmo se você coloca a sua energia ali, porque às vezes a gente tem que estar dentro de algum contexto, né, a pessoa tem que participar da sociedade, mas se você vai além, aí você percebe a coisa se transformando, né, você percebe todo o oceano, não só a gotinha ali, né? Então isso está acontecendo muito, né? A gente vê isso acontecendo na sociedade, vê como que a sociedade reage, como o mundo, como o planeta reage, né? Como as resistências, como as coisas aqui, né? Como é o processo disso quando chega em resistência, porque aí a gente vê catástrofes, vê transformações mais drásticas, né? Mais intensas, né? E ver isso dentro de si mesmo, como a minha consciência, como a minha percepção de realidade, de entendimento, de ideias, como reage a essas transformações. Se expande, e quando eu projeto isso para o exterior, quando eu vejo as coisas externas, como reage também. Então eu vou além das ideias que se manifestam em mim, eu vou além, eu sou além da consciência que se manifesta em mim. Então eu começo a observar todo esse movimento consciencial. Então eu gostaria de saber se vocês estão percebendo isso também. Então em mim eu percebo revoluções de consciência, né? Não assim de consciência, se tornar uma ser mais consciente, na forma de pensar. Então, antes de pensar de uma forma, ver pensando de outra, como se estivesse expandido. Então, capto melhor as ideias. Não como ideias. Como eu falei, assim, um canalizador, por exemplo, ele baixa um pacote de dados, então ele tem que trabalhar com aqueles dados. Então, a coisa parece que vai além disso. É como se você é os dados. É assim, bem diferente, é bem difícil explicar. E acredito eu que dentro do processo natural isso vai revolucionar cada vez mais, porque é dentro que eu venho observando, assim, cada ano tal, vem revolucionando um pouquinho, e nos últimos a coisa assim não é mais anos, é meses, né, às vezes semanas, você vê que se percebe uma mudança. Né, porque assim, como se o sinal, não é que ampliou o sinal do Wi-Fi, o sinal de Wi-Fi se quantificou ainda mais e a coisa vira, é uma forma que assim, é difícil de explicar. Então, eu queria saber se você percebe algo do tipo também. Seria interessante comentar, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.